Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live do livro, a mais uma aula, é a primeira aula de 2023, trazendo aí sempre, semanalmente, um conteúdo importante para você começar a semana ou o seu mês, para você acompanhar então os conteúdos literários, os conteúdos de discussão. Vou colocar um fone aqui para ficar melhor o som, tá? Esqueci, melhor, que aí ficamos todos, que seja com som, você me ouvindo, seja você agora acompanhando ao vivo, você que está acompanhando a gravação, a aula que fica registrada somente aí para quem está na plataforma do Comunicador de Sucesso, na nossa plataforma, então, a Comunicação de Sucesso. Semanalmente aí um conteúdo, temos análise de livros e tudo mais. Então já liberei, inclusive para você que está na plataforma, você que faz parte do programa Comunicação de Sucesso, espero que você tenha visto. Se você ainda não viu, já foram colocados todos os livros do ano que nós vamos aí estudar, que nós vamos ler, são as sugestões de leitura ao longo deste ano todo. Então fica a dica aí para você acompanhar todos os livros, todos os materiais que eu coloquei, todos os materiais que estão disponíveis na plataforma, ao longo do ano que nós vamos colocar aí, eles estão disponíveis no Kindle, tá? Esse aqui é o meu Kindle Unlimited, gratuitamente. Então, se você tem a assinatura do Kindle Unlimited, então você pode acessar gratuitamente, não vai pagar mais nada para ler os livros. São 12 títulos que eu selecionei, são títulos que, para esse 2023, eu preferi trazer algo um pouquinho diferente, então eu mesclei ficção com não ficção, os livros técnicos que nós trazemos, que nós vamos trazer ao longo do ano, que trouxemos nesse último semestre, e basicamente não deu ainda bem um semestre, 4 meses faz, na plataforma, no programa Comunicação de Sucesso. São livros ligados à comunicação, são livros ligados à área de oratória, são livros ligados realmente à comunicação no geral, ao marketing, ao desenvolvimento pessoal. Sempre com esse ponto para que a gente possa desenvolver a nossa fala, a nossa escrita e tudo mais. O livro deste mês, ele é um livro que não é um livro grande, aí são 105 páginas, e o nome do livro é Consistência, e é por isso que hoje, em pleno 2 de janeiro de 2023, eu estou aqui. Eu poderia simplesmente não estar, eu poderia simplesmente estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, é a consistência. Então, a consistência no meu trabalho, e espero que você também busque essa consistência na sua atividade ao longo deste ano. Então, o nome do livro é Consistência e o subtítulo 19 textos que eu deveria ter lido 19 anos atrás. 19 textos que eu deveria ter lido 19 anos atrás. Então, o autor, deixa eu só pegar aqui, eu esqueci, não é um autor conhecido, é um Tiago Bacciotti Moreira. Tiago Bacciotti, talvez você, mas é em italiano, Bacciotti, né? Tiago Bacciotti ou Bacciotti Moreira. É um livro muito bacana, eu gostei, eu busquei, eu queria um título, uma edição, um livro que trouxesse aquela força, aquela energia, aquele ânimo para o começo de ano. Então, foi o que eu busquei trazer. Então, eu já estou com ele aqui no meu Kindle, agora estou na minha tela aqui para eu poder olhar aqui na mesma altura aqui para você. Então, vamos lá, porque a nossa aula, a nossa live do livro, ela não fica salva aqui, ela fica só por algumas horas, depois ela fica exclusiva na plataforma do Comunicador de Sucesso, lá no nosso programa Comunicação de Sucesso, você já sabe disso. Eu espero, então se você está acompanhando a gravação, você está vendo dentro da plataforma. Então nós temos aqui 19 textos. Hoje, o texto de hoje é exatamente que fala sobre consistência. Ele não é um texto grandão, não é um texto enorme, mas é um texto que realmente ele resume tudo aquilo
que nós precisamos ouvir em um mês de janeiro, no começo de ano, no início de novo ciclo. Consistência, que é exatamente o nome do livro. Depois nós temos os demais textos, só para vocês terem noção aí. Você precisa investir tempo e energia se quiser obter resultados. Como melhorar a sua leitura, a ligeira vantagem, como fazer uso inteligente da tecnologia, aprenda melhor usando mapas mentais. Vocês já estudaram, vocês já fizeram uso de mapas mentais? Há muitas pessoas que fazem. Então, nós vamos também, e está neste livro, Consistência, 19 textos que eu deveria ter lido 19 anos atrás. Ah, mas é que as coisas funcionam desse jeito. É um outro título de um outro texto, de um capítulo deste livro do mês. Outro, aqui, cliquei demais. Como você organiza seu trabalho da semana, controle financeiro pessoal, como alguns hábitos podem mudar sua forma de pensar e melhorar a sua vida, como você organiza suas coisas a fazer, etc, etc. Então, são 19 textos no total. Hoje nós vamos iniciar falando exatamente do texto do Tiago Battioti Moreira, o autor deste livro, e que fala exatamente sobre essa palavrinha, algo que nós precisamos muito, 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 que é a tal da consistência. Então, fica aqui comigo, é rapidinho, é uma aula papum, que eu digo, para que a gente possa refletir. Todo mundo está na corrida, todo mundo está no corre, naquela coisa toda, naquela loucura que a gente sabe, principalmente o começo de ano. Muitas pessoas querem dar uma descansadinha, mas nós temos que pensar, parar e pensar um pouquinho também, para onde a gente quer ir. Qual é o direcionamento que a gente quer ter, que a gente quer fazer? Agora é o início de ano que muitas pessoas acabam investindo em cursos, acabam investindo em algum programa especial, específico, almejando algum objetivo, colocando alguma meta. Todo mundo faz isso, ou muitas pessoas, grande parte das pessoas acaba fazendo isso, é a ordem natural das coisas. Mas às vezes a gente precisa parar um pouquinho para refletir. É o que eu tenho buscado fazer também. Eu acredito que seja, talvez, para você também, o que seja necessário, aquilo que é necessário agora, neste momento. Então, o título deste capítulo, que é Consistência, ele começa, trazendo uma frase que é: como se aperfeiçoar? Faz uma pergunta, Como se aperfeiçoar de forma lenta e homogênea? Então, como se aperfeiçoar de forma lenta e homogênea? E traz um exemplo de fazer a massa, do cimento concreto, a massa realmente, para construir a casa, para construir, da construção civil. E ele diz, olha só que interessante, tá? Vou fazer aqui uma pequena leitura básica aqui só para a gente entender, iniciar. Como se aperfeiçoar de forma lenta e homogênea? Se você misturar uma parte de cimento com uma parte de cal e 6 partes de areia e depois, aos poucos, ir adicionando água, você criará uma massa homogênea, plástica, que poderá ser utilizada para assentar tijolos. Se o seu objetivo é estruturar uma parede, a proporção dos ingredientes deverá ser outra, colocando menos areia, por exemplo. E assim vai indo. Eu quero buscar aqui no meu Kindle mesmo, tá? Vamos ver. E ele vai trazendo, ele vai dando exemplo, começando com a questão da massa. Vou deixar ali mesmo. Com a massa, para formar essa massa. Aí ele diz ainda neste parágrafo, essa mistura precisa de água, pois a água tem a capacidade de homogeneizar essa concentração, dotando-a de potencial para cumprir o seu trabalho. Então, cada elemento, cada item possui a sua função. Faltando um deles, logo não dará certo, vai faltar alguma coisa. E assim como aquela massa também tem um momento certo para ser aplicada, porque se a gente deixa lá eu vou dizer, eu aprendi que o nome daquilo é coxo, Para mim é coxo mesmo, coxo da massa, onde faz a massa. Então as pessoas vão fazendo onde faz a massa ali. Então, se fica muito tempo, também a massa vai ficar petrificada, ela vai ficando dura e você vai ter que colocar depois um pouquinho mais de água, talvez um pouquinho mais de itens, mais de elementos, para que ela volte a funcionar, ou se você, dependendo do tempo, se ficar lá, ela vai cristalizar, vai petrificar, e aí vai se tornar imexível, digamos assim, Não vai dar para usar. Então, passou do tempo, já deu, já era.
E talvez essa seja a questão. A gente tem que aproveitar aqueles momentos, nós temos de aproveitar como todos os itens do dia a dia, como a gente vai construindo tudo o que nos ocorre. Ele traz assim, ó, esse conceito, essa aplicação da massa, ele diz, ó, de qualquer maneira você terá em mãos uma massa com consistência, né? Porque consistência é o estado daquilo que é consistente, daquilo que possui firmeza e que possui estabilidade. Então, é necessário a gente pensar no sentido de ser consistente, não deixar passar também. Às vezes a gente fica assim, vamos pegar o sentido da massa, ela fica dura porque a gente ficou teimoso também. Não, vou ficar aqui, eu não vou me mexer, eu vou ficar no mesmo lugar. A massa paradinha, ela vai ficando petrificada, né? Vai ficando ressequida, vai ficando seca. E ela se molda aos ambientes aonde ela vai para ser aplicada, de acordo com a função, se souber colocar, né? Porque eu boto de qualquer jeito, fosse assim todo mundo ia fazer, né? Então temos que pensar um pouquinho. No caso da massa de cimento, tá? Essa massa de cimento que é o exemplo aqui dado da consistência aqui no início desse texto, a gente continua. A partir da mistura dos materiais certos e nas proporções necessárias, se consegue uma solução pastosa que está além de líquida, que tende ao sólido. Então, ela vai passando por essas fases. A gente pega os elementos, transforma tudo e ela solidifica. Ela vai se solidificar com o tempo, pois a partir do momento que for preparada, deverá ser utilizada e aplicada. E aí que tá. A questão é a aplicação. A gente prepara a massa, faz tudo, igual aquelas pessoas. Eu vou trazer isso para a questão dos idiomas, como eu sempre trago. Na questão dos idiomas, da língua estrangeira, há muitas pessoas que ficam estudando gramática, um item, esse ponto, aquele ponto, e se esquecem de aplicar ou têm medo de aplicar o conhecimento. Acabam não usando, não aplicando realmente, não conversando, não usando a conversação, não se comunicando por simples medo. E você vai ficar igual a massa do cimento, ela vai ficar lá paradinha, ela vai ficando o quê? Petrificada. E aí a coisa vai ficar mais difícil depois, né? Vai ficar petrificada. Você vai ficar lá, não tá aplicando. Então nós precisamos ser aquela massa do cimento, mas que ela é colocada no lugar certo, ela vai servir para a função, né? Para aquilo que ela foi criada, para que ela foi feita. Se juntou tudo, o quê? Se juntou tudo, cal, cimento, areia, a água, aqueles itens, aqueles elementos, para formar uma pasta e que seria aplicada em determinada construção, em algum ponto, aí sim sendo útil. Mas se ela fica lá parada, ela vai ficar petrificada, vai ser inútil, ainda vai ficar um estorvo ainda, porque fica lá, né? Vai ter que depois quebrar. Imagina, naquele coxo de cimento lá. Então é terrível, terrível mesmo. Então a mesma coisa com o nosso conhecimento. O conhecimento, ele é poder se ele for bem aplicado. Então nós temos sim que estudar, nós temos que nos esforçarmos, mas nós temos também que aplicar. Então aplicar. E no caso dos idiomas, usar para comunicação. A gente tem que escrever, a gente tem que falar, tem que buscar pessoas para conversar. Nós temos que estar no meio de pessoas que queiram as mesmas coisas, que tenham os mesmos objetivos que a gente. Se você se dedicou agora, nesse ano de 2023, você quer falar inglês, então você tem que fazer o quê? Você tem que buscar perfis aqui no Instagram que falem sobre isso. Você tem que estar rodeada de pessoas que tenham esse objetivo também, que falem sobre esse assunto. Se você quer aprender italiano, você pode me seguir, você sabe que eu sempre falo de língua e cultura italiana, tenho meu perfil exclusivo para a língua italiana. Se você quer publicar um livro, você tem um sonho de escrever, de publicar um livro, você pode me acompanhar também, inclusive porque trago por meio da editora Mundo Neolatino, como você pode fazer para realizar essa sua vontade, esse seu desejo, esse seu sonho. Se você tem a meta de publicar um livro, então você pode me acompanhar. Agora, se você tem um sonho de quê?
de falar sobre finanças pessoais. Não é comigo. Não sou especialista nisso, não sei. Então, eu indico você fazer o quê? Buscar perfis que falem sobre isso. Né? Então, para você poder aplicar na sua vida, fazer como a massa que ela foi aplicada no lugar certo, então, de acordo com, com os elementos certos, na medida certa. Mesma coisa, tem gente aí que quer aprender, vou dar o exemplo novamente do idioma, do inglês, ou do italiano, ou do espanhol, do francês, qualquer idioma. Aí fica enchendo, seguindo tudo quanto é perfil, se enche de cimento, né? Se enche de cimento, se enche de elemento, e acaba não aplicando, esquece daquela aguinha porque não sabe a receita. Não sabe qual é o limite entre o ouvir, treinar, praticar e o aplicar. E aí que entra a função do professor, é aí que entra a função de um mentor, que é saber dosar, vai passar a dosagem, vai passar aquela dose certa para você, a dose necessária para que você aplique o conhecimento, para que você aplique aquele conhecimento determinado, tá bem? E aí, nós temos de ser consistentes com regularidade. Então, nós temos que ter essa regularidade. Por que que hoje, 2 de janeiro, estou frisando isso, né? Porque eu sei que é janeiro, principalmente bem comecinho do ano, muita gente se escapa, não quer saber de nada. Eu não vou ler para nada. Eu não vou estudar nada. Eu quero fugir, quero férias, eu quero sol, quero praia. Legal, gente, muito bacana. Também gosto. Mas nós precisamos entender que existem coisas que nós precisamos fazer. Nós temos um cronograma, regularidade. A nossa mente ou o corpo, a nossa rotina, independente se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é primeiro do ano, se não é, a vida segue. Então, nós temos de pensar nisso também. Então, e essa regularidade, claro, pegar uma folga, não digo que não todo mundo precisa e é justo, é necessário também. É por isso, é na dose certa, é na dosagem. Mas o problema é quando a gente vai deixando sempre para o ano que vem. Eu falei muito isso até o mês de dezembro, até o fim aí do ano, porque muitas pessoas, quando eu conversava, vinham perguntar para mim, Carla, como é que é o curso tal, o que eu faço? Assim, olha, se você quiser, a gente pode começar no dia tal. Ai, não, deixa para ano que vem, não sei o que, tal. E tudo é ano que vem. A gente vai empurrando com a barriga, tudo é ano que vem. Agora, 2023, vai ser o quê? Muitas pessoas dizem, depois do carnaval. Aí vem o carnaval, depois não sei o quê. Inventa, sempre tem alguma coisa. Porque alguém quebrou uma perna, quebrou um braço, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Gente, nós vamos sempre dar as desculpas. A gente sempre vai buscar uma desculpa para não começar. Sempre vai ter uma prioridade, uma outra prioridade. Mas aí tem que ver se você vai dar prioridade agora, dessa vez, você vai dar prioridade para o conhecimento que você quer buscar, para a mudança que você quer. Seja fazer exercício, ir para academia todos os dias. É chato, às vezes é chato, mas até criar aquele hábito, é aí que eu quero chegar no ponto do hábito. Para que a gente possa fazer algo com constância, com regularidade, nós temos de criar o hábito. E criar o hábito é a parte mais difícil. Por 21 dias, há os que dizem que por 21 dias você já cria um hábito, depois você não consegue desfazer esse hábito. Você pode concordar ou discordar, eu acho bastante interessante. Se você quer tomar um hábito, você quer criar uma constância em determinada situação, em determinada atividade, não custa você fazer isso, seguir essa metodologia. Eu digo que todos os dias é importante você fazendo aos pouquinhos, pegando alguma coisa. Você quer ser mais constante nos exercícios físicos em 2023, comece fazendo um dia sim, um dia não que seja, mas coloca o despertador, sinta-se obrigado, você tem que fazer mesmo, até que aí você vai fazer parte da sua rotina. Ler um livro. Eu indico, eu fiquei bastante contente porque até fim do ano teve algumas pessoas que me deram retorno, Carla, eu tenho várias arvorezinhas aqui plantando, porque eu indiquei um aplicativo para se concentrar, para fazer leituras, e houve algumas pessoas aí ouviram, seguiram esse exemplo, pegaram a dica e começaram a fazer isso, inserindo o hábito da leitura no dia a dia. Tudo é hábito. Por que eu comprei um Kindle? Para me mexer no sentido de, eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, mas eu estava vendo que eu estava deixando leituras que eu gostaria de fazer, leituras sem ser obrigada, né?
até por conta de 2022, foi um ano, terminei, finalizei agora em dezembro, tenho alguns ajustes ainda, mas a minha tese, né, do programa de doutorado aí estava fazendo, então a gente acaba que a gente tem que ler, obrigado a ler, fazer leituras técnicas. Com o meu trabalho aqui na internet, eu leio pra caramba, estudo bastante, tanto na área de comunicação, na área de marketing, ou dentro dos próprios conteúdos relacionados aos idiomas. Estou sempre lendo, buscando alguma coisa interessante, mas agora uma literatura normal, digamos assim, estava sentindo falta. Então, eu peguei o Kindle exatamente para isso, para que eu conseguisse, de modo mais prático, em qualquer lugar, porque a bateria aguenta pra caramba aí, fácil, comprei o mais barato. E tá aí, tem vários livros, inclusive gratuitos, inclusive este deste mês, que é o Consistência, um livro básico, simples, está aí disponível gratuitamente no Kindle Unlimited. Eu coloquei o link nos meus stories ontem, não sei se já saiu, mas eu vou colocar depois novamente, tá? Então, se você quiser ir direto aí para baixar, se você tem o Kindle Unlimited, paga, acho que é R$19,90 por mês, é uma coisa assim, tá? Então, bem básico, bem prático, você pode ler tanto no Kindle, mas não precisa ter o aparelhinho aqui, não. Você pode ler no celular, você pode ler no computador, né? O bichinho aqui, como é que eu digo? Me faltou a palavra agora aqui. O Kindle, o aparelhinho do Kindle mesmo, não é necessário, dá para ler. Eu, por exemplo, estou com o texto aberto aqui do livro, lendo aqui, trazendo para vocês, lembrando dos tópicos, tá certo? Então, seguindo, porque a live aula, ela é papum, como eu disse, ela é rápida. Então, para criarmos esse hábito, é com a regularidade, anota aí, escreve, você que está vendo a aula gravada, anota aí essa frase, hein? Você não leu o livro? Não leu ainda? Então, mas eu estou trazendo aqui esmiuçadinho para você. É com a regularidade que se constrói o hábito, e é você que decide o tipo de hábito que pretende cultivar nos próximos anos. Repito, é com a regularidade que se constrói o hábito e é você que decide o tipo de hábito que pretende cultivar nos próximos anos. Então, nós somos os donos dos nossos hábitos. Nós que dizemos o que vamos fazer, o que vamos deixar de fazer. Então, nesse momento que muitas pessoas fazem promessas de ano novo e acabam chegando em dezembro se frustrando porque não conseguiram, é um excelente momento para traçar as metas aí, as metas que não são sonhos, né? Um sonho é aquela coisa mais da mente, algo que não é tão palpável. A meta é algo realmente mais regrada, a gente coloca no papel, dá para planejar, dá para fazer de que forma que a gente vai fazer isso ou aquilo. Então, vamos pensar nesse ponto. Agora, atenção, continuando, tá? Para a criação de hábitos, principalmente você que quer falar melhor, você que quer praticar um idioma diariamente, você pode fazer isso. Aos poucos, vai inserindo uma pequena rotina, 15, 20 minutinhos por dia. Geralmente, eu, por exemplo, meu curso de italiano, você pode fazer no celular. Tem um aplicativo, só baixar o Hotmart Sparkle, é gratuito, você vê ali, assiste as videoaulas, pelo menos as videoaulas, não precisa nem fazer os exercícios ali estando, mas pelo menos pegando o conteúdo, assistindo, tendo um momento de ouvir, de audição, para depois você praticar. E isso serve para todos os cursos, tá? Para todos. O aprendizado de um novo idioma não acontece da noite para o dia, e nem sou eu que estou falando, é do livro aqui que eu estou trazendo neste mês. O aprendizado de um novo idioma não acontece da noite para o dia, mas leva alguns anos ou décadas. E aí que muita gente acaba ficando com o pé atrás, que não gosta, mas vai levar anos para aprender um idioma. Eu não vou conseguir falar em 6 meses, mas esse curso aqui está me prometendo que eu vou falar em 6 meses. Bom, se o curso está fazendo esse milagre, que ótimo. Mas a realidade é essa, pé no chão, comigo é pé no chão. E não é que vai ser difícil, que você vai sofrer. Não, é que não tem problema se você vai levar 2 anos, 1 ano, 2 anos e meio, 1 ano e meio. Isso é muito relativo e é muito de acordo conforme a pessoa. Mas o que acontece? Tendo essa regularidade nos estudos, você com certeza vai conseguir uma fluência, você vai conseguir incluir esse hábito mais facilmente. Não adianta pegar, vou fazer agora em janeiro, mas vou fazer um intensivão, fazer aula todo dia, que eu vou me matar, vou me acabar estudando para aprender essa língua de uma vez. Não é assim que funciona.
a inserção de hábitos, e principalmente hábitos relacionados à educação, hábitos relacionados a um curso, o caso do aprendizado de um idioma, é aos poucos que a gente vai construindo, tá? É aos poucos que a gente vai construindo, não é do dia para a noite mesmo. Então você precisa querer, por isso que eu disse, você quer aprender um idioma neste ano? Então, você quer aprender italiano? Você vai lá, vai no meu perfil Italiano com a Carla, você vai lá no meu canal do YouTube, pega o meu nome, Carla Ribeiro, me segue, me acompanha, persegue, não tem problema. Aproveita as caixinhas de pergunta, faz as perguntas, aproveita todos os vídeos, todo o conteúdo, você faz isso. Por quê? Se você tem um objetivo de falar este idioma, então você precisa se cercar de pessoas que tenham esses mesmos interesses, busque grupos que tenham esse interesse, que queiram aprender. A mesma coisa, você quer aprender inglês agora em 2023, você vai buscar também pessoas que estão com esse mesmo objetivo, com essa mesma meta de você. Você pode me acompanhar, em sexta-feira tem lançamento aí do Cante com a Carla, Cante com Carla, e é bem bacana, tá? Uma ideia, uma proposta diferente aí para você que gosta de idiomas, para você que gosta de cultura, você que gosta de música, então eu sugiro a você. E assim, e você gosta de escrever, você quer falar melhor, você quer ter uma comunicação melhor, me acompanhe, é o que eu trago, é o que eu faço isso todo dia, é o que eu trago diariamente, certo? Então, o aprendizado de um novo idioma não é de hoje para amanhã. Eu não vou trazer um chipzinho, colocar aí um chipzinho, um disquete, um disco, um negocinho e dizer assim, olha, você vai aprender agora, você tomando esse remedinho aqui, você vai saber tudo. Não, vou ser bem honesta, bem sincera, né? Porém, a gente precisa criar aquele hábito, a gente precisa ter uma regularidade. Então, por isso que eu digo. E aí tem muitas pessoas, também tem o contrário, pessoas que estudaram, estudei, o que eu mais conheço, que aí é o pessoal, o povo do inglês, né? O pessoal que estuda inglês por um monte de tempo, frequenta o cursinho, aí estudei 6, 7 anos, estudei 9 anos, não falo nada, não sei o que, sempre nessa. Por quê? É o medo de aplicar. A pessoa que me diz, vou ser bem honesta, claro que existem exceções, existem pessoas com dificuldades, existem N situações, mas regra geral é, a pessoa que estudou um monte, passou por um monte de professor, que cada professor tem o seu traço, tem a sua metodologia, tem o seu jeito, passou e depois de 6, 7 anos, por exemplo, disse, não, é culpa do professor, não, o professor só pegava gramática, é que você que puxa. Vou dizer para você porque eu sou assim. Se o aluno, ele puxa para conteúdo difícil, para conteúdo mais para conversação e tudo mais, certo? Eu sou dessas. Eu já gosto de trazer algo mais para a parte de oralidade, mais para a parte de conversação. Prefiro as aulas assim, gosto de aulas de conversação, independente para qualquer nível. E eu sempre puxo, acabo puxando realmente. Então, é o aluno que vai moldar também. O professor, ele coloca a característica e identidade do professor, mas é o aluno que dita as regras da aula. Porque o professor, quantas vezes eu cansei de preparar uma aula e quando chega o aluno me trazendo alguma coisa, me questionando algo, eu fui ali, eu estava fui mudando planejamento. E é muito bom, eu digo isso, tem que fazer pergunta. Aluno tem que fazer pergunta, aluno tem que questionar, aluno tem que participar. E aí, esse povo que estuda um monte de tempo, vários anos, aí depois, e não aplica, porque fica com medo da conversação, porque quer falar perfeitamente, não vai falar perfeitamente, tá? Não sei nem o que é o perfeitamente na cabeça da pessoa. Se é falar como nativo, vai ter que nascer de novo, tá? Só lamento, porque, né? Aí que tá o negócio. Mas, olha só, então a pessoa, ela fica com medo, ela enferruja, não pratica. E aí tem gente que diz que não, isso aí é professor querendo comer dinheiro. Tem que estar sempre em contato, pelo menos 1 horinha na semana. E é verdade, gente. Não é história para boi dormir, não. Isso é verdade. Você que estuda um idioma, você que estudou, aí de repente você parou tudo, sinto muito, mas vai ficar enferrujado. Isso nós temos, tá? Existe explicação para isso. É como se fossem assim, eu sempre dou o exemplo das caixinhas. Então as caixinhas, nós temos várias caixinhas no nosso cérebro, na nossa mente. Então, assim, se você, de repente, você parou, estudou, estava estudando, estava legal, estava no gás, aí você parou de estudar, você parou de ouvir, pelo menos. Mesmo que você não fale, mas você estava ouvindo, você parou com tudo, aquelas caixinhas vão para trás. Aquela caixinha estava estudando italiano, não estudou mais, foi para trás. O inglês foi para trás. E como a minha caixinha da matemática, por exemplo, ela está para trás. Eu sempre gostei de matemática, mas como eu aplico pouco, cálculos e expressões, aquela coisa, eu aplico básico, né? Regra de 3, soma as 4 operações, essas coisas assim.
Aí tudo bem. Mas a gente vai botando o quê? Quando a gente não aplica aquele conhecimento, a gente vai colocando nas caixinhas para trás. Então, quando a gente retoma um estudo, uma atividade, nós fazemos o quê? A nossa memória, ela vai resgatando aos pouquinhos. E aí sim a gente vai retomando para desenferrujar, vai trazendo essas caixinhas mais para frente para que a gente possa aplicar. Agora me diz, também está nesse livro, que é o livro do mês. Atenção, essa aqui é uma paulada. É mais fácil ligar a TV do que ler um livro. É mais fácil ligar a TV do que ler um livro. Não é mesmo, Fátima? Abraça. Fátima, Fátima, minha colega aí, ó, de academia. É mais fácil ligar a TV do que ler um livro. Não é mesmo? Sim, lógico que é mais fácil. Ligar a TV, ou, no caso, vou ver Netflix, vou ver Amazon Prime, eu vou fazer qualquer coisa, qualquer canal. Ler um livro dá trabalho. Ai, me dá um sono quando abro o livro. Muita gente fala isso. Por quê? É mais fácil ver novela do que assistir a um curso online. Aí tem gente que fala pra mim, ai não, Carla, eu não tenho paciência de ficar na frente do computador, do celular, vendo um curso. Ah, é? Mas o filme você assiste. A novela você assiste. Aquele seriado você vê. E aquela aula de 10, 15, 20 minutinhos, por que que não dá? Por quê? Por quê? Começa com pre, termina com guiça. Preguiça. Porque a gente não se dispõe a fazer aquilo. Essa que é a verdade. Então, é realmente a tendência que a gente tem é de fugir. O ser humano, ele é danado. O ser humano, ele quer fugir da dor. A gente não quer passar trabalho. A gente só quer prazer, a gente só quer coisa boa. Quero perder peso, mas não quero ir para academia. Hoje tinha uma menina na academia, ela estava falando, estava vendo um shake ontem, para tomar um shake no almoço, mas aí eu fui ler o rótulo do shake, dizia que era para ter uma alimentação saudável, era para ter, para fazer exercício, sim, lógico. As pessoas querem encontrar num shake, lá naquele pozinho, uma mágica que vai fazer você perder 10 quilos. E não é verdade. Né, Fátima? É verdade, né? Então, porque a gente tem preguiça. O ser humano foge. A gente não quer passar trabalho. Ah, vou ter que ir para academia, vou ter que levantar. Gente, eu odeio levantar cedo. Mas hoje eu levantei 6h30 para ir às 7. Foi mais cedo hoje, inclusive. Então, por quê? Ah, vai ser calor mais tarde, então foi um pouquinho mais cedo. É bom dormir até mais tarde? Seria ótimo, né? Mas a gente tem que fazer. Se a gente não faz pela gente, ninguém vai fazer. Então, você que está vendo agora ao vivo, você que está vendo gravado, está vendo, assistindo a gravação, você que está vendo aqui a aula depois, então, coloca aqui, escreve aqui para mim. É isso mesmo? Você concorda? Você foge da dor? Você só quer o prazer também? Só quer coisas boas? Porque nós temos essa tendência a querer somente coisas boas. Eu quero aquilo que vai me fazer, vai me ser útil agora. Era ótimo, queria ganhar na Mega Sena da virada também. Eu não ganhei na Mega da virada. Mas seria perfeito, seria maravilhoso, né? Mas não ganhei. Então, assim como a maioria das pessoas, estamos aqui estamos. Senão, nem ia fazer live. Não, mentira, eu ia fazer sim, mas em outro lugar, né? Em outro lugar. Então, e essa explicação, você já ouviu? Talvez de repente você, que é da área da administração, você que é da área da psicologia ou da educação, você já ouviu falar na pirâmide de Maslow? Então, a pirâmide de Maslow, ela mostra... A pirâmide de Maslow, gente, ela é uma pirâmide que fala do quê? Das necessidades do ser humano. Então, nós temos as necessidades fisiológicas, são as necessidades o quê? Básicas. Então, nós queremos, as necessidades básicas estão. Então, por que a gente tem mania de dizer, ah, não, tu bota bota mercado, padaria, não vai falir. Só se tu for muito ruim para falir. Por quê? Porque todo mundo tem que comer. Todo mundo tem que se vestir. Pelo menos na nossa sociedade ocidental, entre aspas, aqui normal, na nossa normalidade, tá? Não que seja normal para todo mundo. Normal para nós, na nossa sociedade ocidental aqui, a gente usa roupas. Então, nessa pirâmide de Maslow, então nós temos o que? As necessidades fisiológicas, elas são a base, elas sustentam, né? Então,
o que que acontece? Nós somos movidos aí pelas necessidades básicas. E aí, aos pouquinhos, a gente vai diminuindo, né? Conforme vai chegando ao topo, são as necessidades menos essenciais, digamos assim, menos necessárias para o nosso organismo. Tá? Então, ó, a pirâmide de Maslow já mostrava que as necessidades fisiológicas são a base da pirâmide e assim a falta, né, a sua falta de sono, a falta de sono que nós sentimos, tende a ser mais forte que as necessidades de estima ou realização pessoal que estão no topo da pirâmide. Então, não, eu vou ler um livro, mas me dá um sono ler o livro. Por quê? É mais forte, o sono ele é irresistível. O sono ele é irresistível, a gente quer dormir, porque o nosso corpo ele pede, são necessidades fisiológicas que estão o quê? Na base da pirâmide das necessidades básicas do ser humano. A ciência explica isso. Lá no topo é aprender um idioma. O que eu vou ler? Eu vou querer o que com isso? Quero comer, quero dormir, quero aproveitar, quero beber, quero comer um monte. Né? Então, por quê? Ser humano. Aí entra, ó, o nosso cérebro reptiliano, né? Entra aquela necessidade básica do ser humano de verdade. Aí que tá? Essa é a realidade. Então, se a gente pega, nós temos pirâmide de Maslow, a base, as necessidades fisiológicas. E essa pirâmide de Maslow, ela explica o porquê que nós largamos a leitura, por que nós largamos um curso online. Eu vou ver a novela 1000 vezes melhor, porque eu não preciso pensar. Se eles se brigarem, vai ser lá. Eu agora vou ler um parágrafo, vou ficar pensando, não quero gastar minha energia com isso, não. Aí que está. O ser humano, ele é danado. Ele não quer sentir dor. O ser humano, ele é movido, ele quer o quê? Ele quer coisas boas, ele quer sentir, ele só quer o prazer. Então, eu quero emagrecer, mas não quero ir para academia. Tem como pular? Eu quero ter uma vida saudável, mas eu não quero mudar minha rotina. Eu quero ser mais inteligente, mas eu não quero ler nada. Eu não quero acompanhar a live da Carla, a aula que ela tá fazendo, porque é chato. Chato pra caramba ficar vendo ela ali, eu tô aqui na tela, me cansei. Mesmo que seja meia horinha, cara, não quero ver. Normal. Porque o ser humano tem o quê? Começa com pre e termina com guiça. Preguiça. E é natural. Eu tenho também para muita coisa, você tem, todo mundo tem em algum momento. Tá? E a gente tem que ser mais forte que isso. Aí nós temos que lutar contra isso. E aí, então, por isso que a criação do hábito, a regularidade, a constância, gente. A constância para tudo. Ela tem que ser constante. A constância deve ser constante. A tia Constância, né? Tem um rapaz aí na internet que fala sobre a tia Constância também. Agora eu me lembrei dele. Eu falei e pior que ele fala isso. Então é a constância. Nosso cérebrozinho reptiliano aí, ele tem que ser, chega pra lá. A gente tem que dar um chega pra lá nele. Porque é mais fácil a gente escapar das coisas que vão nos trazer uma satisfação, que é uma satisfação diferente. Eu me sentir mais preparada, eu me sentir, eu não gosto de usar a palavra inteligente, tá? Mas eu vou botar, então eu vou usar assim, sem pensar. Falei e vou fingir que eu não falei. Mas para eu me sentir mais inteligente, não, eu prefiro o quê? Comer uma pizza, que vai matar minha fome, comer um pãozinho d'água, com doce de leite. Isso é gostoso, isso é bom. Por quê? Porque tá lá na base da pirâmide de Maslow. A gente larga tudo para comer, a gente larga tudo para ter o sono. Eu tenho sono e fome. Se eu tenho sono e fome, eu não consigo fazer nada. Aí tem gente que se entope. Ou vai, toma café, que seja, eu tomo chá. Né? Eu não é do café, eu não tomo chá. Bota um açúcarzinho aí, pouca coisa, né? Porque também não presta muito. Mas é isso que acontece. Então, nós temos de combater esse nosso lado mais animal, vamos dizer assim, querendo ou não, tá? Que é da nossa base fisiológica, das nossas necessidades. Dor de barriga também ninguém segura, gente, é necessidade fisiológica, né? Se bate uma dor de barriga, tem que sair correndo, não é mesmo? Tá apurado para fazer xixi? Complicado. Aí parece que tudo ajuda, né? Às vezes aquele ambiente, aí é necessidade, aí realmente a gente não pensa.
porque é complicado. Mas parou para pensar? Então, você às vezes está se culpando. Poxa vida, eu não leio nada, né? Que eu sou um burro, sou uma burra, sou um idiota, uma idiota. Tem gente que pensa assim, tá? Não pensa assim não, gente. O que acontece? O que você tem que fazer? Tem que pensar como que eu posso driblar a minha preguiça, a minha vontade de não fazer isso. Como é que eu posso driblar? Criando hábitos, criando rotinas e tendo constância. Fazendo uma vez, pô, amanhã eu vou fazer de novo, vou ter que fazer, né? Fazer o quê? Vou ter que fazer. Bota isso, bota em listinha. Eu faço, por exemplo, que eu tenho minha listinha aqui, ó, coisas que eu tenho que fazer nessa semana, sou obrigada a fazer, então eu vou riscando aquilo que eu vou cumprindo, pequenas metas, objetivos da semana, e vou riscando. Então é uma forma de inclui nessa listinha, ler um livro, inclui nessa listinha, você comprou um curso, tem muitas pessoas que compram, e no auge da pandemia aí, compraram um monte de curso online. Eu mesma até tive alguns alunos, algumas pessoas que eu sei que compraram, às vezes compram por impulso e acabaram não fazendo. Por mais que, por exemplo, eu no meu caso, eu mando acesso. Hoje, por exemplo, eu mandei novamente acesso para alguns alunos, né, que às vezes ficam um tempo sem acessar, a pessoa vai esquecendo. Eu comprei alguns cursos, alguns cursos, vamos dizer assim, né? Acabei não fazendo tudo, não cumprindo, mas a gente precisa se organizar nisso. Então, a gente precisa driblar, incluir na rotina. Não é, se sobrar tempo eu faço. Não, é para fazer. Quando a gente diz se sobrar tempo é porque não vai fazer. Então, a constância, para buscar o hábito, a gente precisa ter regularidade. Regularidade. Outra frase interessante, anota aí, você que está no ao vivo, você que vai assistir depois a gravação lá na plataforma. Você está um passo mais perto de concluir a sua faculdade a partir do momento que você desliga a televisão e vai escrever o seu TCC. Isso aqui foi um tapa na cara para mim por causa da minha tese, né? Você está um passo mais perto de concluir a sua faculdade a partir do momento que você desliga a televisão e vai escrever o seu TCC. Eu tenho que fazer isso? Sim, então deixa de fazer, né? Assim, coloca a prioridade. Prioridade, o que precisa ser feito? Alguns esforços são necessários, às vezes, né? Na maioria das vezes, esforços são necessários, tá? Então, eu não vou chegar aqui e falar para vocês, eu vou dizer, olha, gente, agora vai ser tudo, vamos mentalizar que vai dar tudo certo. Não existe essa coisa vazia, essa mentalização. Existe o pensamento positivo, lógico, mas nós temos de ser racionais, nós temos de ser realistas. Pegando o exemplo que traz aqui no capítulo do livro, que é a análise deste mês, ele traz aqui o autor, ele diz, o cimento leva 40 minutos para ficar forte. Uma faculdade leva em média 4 anos. Eu sei que há muitas pessoas que dizem, não precisa de faculdade. Eu digo, precisa. Se você quer se diferenciar no mercado, se você quer ser diferente, se você quer ser um especialista, se você quer ser alguém que faz algo diferente, que faz acontecer, você precisa se dedicar, você precisa passar pela dor da faculdade. Quem fala que não precisa é porque está vendendo a falsa ideia de que você não precisa passar pela dor da faculdade. E quando eu falo dor, não é a dor porque vai ter que tomar um remédio, mas a dor é sempre que é aquele incômodo, sempre que você deixa de fazer algo por prazer para passar por uma dor. A faculdade, uma dedicação a um curso, que seja um curso profissionalizante, um curso técnico, uma faculdade, é um tipo de dor, porque você está deixando de fazer algo por prazer por um determinado período de tempo, e é só um período de tempo, tá? Então, cimento leva 40 minutos, o seu curso leva o quê? 2 anos, 3 anos, 4 anos, a média, e é isso que precisa, para que você seja o quê? Consistente. Para você ler um livro, você precisa o quê? De tempo. Faça isso por uma semana, faça de segunda a sexta, pelo menos. Depois você vai acabar sentindo necessidade também da leitura, inclusive nos finais de semana. Mas começa. O importante é começar, tá? O importante é começar. A gente não vai conseguir mudar nada. Eu sempre digo, eu não saio do ponto A para o ponto B. Meu objetivo é o ponto B, mas eu não saio do meu ponto A. O que eu tenho que fazer de diferente para alcançar o ponto B? Qual é a ação que eu preciso? Porque eu estou fazendo...
2022 foi terrível. Beleza. O que você vai fazer de diferente para alcançar um resultado diferente em 2023? 2022 eu não gostei. 2023, o que eu vou fazer para não ter o mesmo resultado? Porque se não fizer nada de diferente, vai ficar a mesma coisa. E a culpa não é do ano. A culpa é da ação que eu não tomei. Então, aí é que tá. Certo? Portanto, essa alteração, ó, quando você começa a preferir o livro, a televisão, a Netflix, a Amazon Prime, que você pode assistir, eu assisto e adoro, tá? Quando isso começa a fazer diferença, quando esses novos hábitos começam a ter preferência aí na sua rotina, quando você começa a gostar de ir para academia, por exemplo, quando você começa a gostar de ler um livro, por menor que seja, por mais simples que seja, é porque é sinal de que a consistência está começando a fazer sentido aí na sua rotina. Então, a regularidade, ela já começou a fazer diferença aí na sua rotina. E é isso que nós temos de buscar. Consistência. Ser regular nas atividades. Você quer ler? Insira um pensamento, reflexões, pequenos textos, simples, fáceis. Ou entra para o nosso Comunicação de Sucesso, porque com certeza você vai ler um livro por mês, eu tenho certeza, porque é o que a gente está fazendo. Um livro por mês. E mais aqui as nossas análises, as nossas aulas, nossas lives aí semanais, tá bom? De análise dos materiais. O livro deste mês, Consistência, 19 textos que eu deveria ter lido 19 anos atrás, do Tiago Baciotti Moreira. Tiago Baciotti Moreira, ou Tiago Baciotti Moreira, está disponível no Kindle Unlimited. Eu vou colocar depois aí o link do livro diretamente aí nos meus stories, não se preocupem. Tá aqui no meu feed também, depois você acaba conferindo, vendo certinho o nome, que é o livro do mês do programa Comunicação de Sucesso. O programa Comunicação de Sucesso, deixa eu explicar rapidinho. Se você já é aluno, se você está assistindo a plataforma, legal. Mas para quem ainda é novo, quem está vendo agora ao vivo, é um programa que você paga R$ 29,90 por mês e você tem o quê? A plataforma com aulas de oratória, técnicas de oratória, que é um módulo, o outro módulo de língua portuguesa e o outro módulo é o nosso clube de leitura, que é para criar repertório, para que a gente fale e escreva melhor. São livros, já estão definidos os livros do ano todo. Nós vamos ler 12 livros, um livro por mês. Se você quiser ler mais, quem já está no programa Comunicação de Sucesso já tem acesso a todos os títulos, a todos os livros. É só se dedicar, é só fazer as leituras e a gente vir aqui compartilhar. Temos uma mentoria ao vivo pelo Zoom todo mês, na última semana do mês, para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa conversar. É um clube do livro bem bacana. É o programa Comunicação de Sucesso, com técnicas de oratória, língua portuguesa aplicada para a gente não errar na fala, não errar na escrita, para a gente usar o nosso idioma com consistência e também o nosso clube de leitura do Comunicador de Sucesso. Tá certo? Um grande abraço, um excelente 2023. Na semana que vem, segunda-feira, mais uma vez, às 18h30, a gente entra aqui para fazer mais uma aula, uma live, trazendo mais um texto deste livro, que a gente não vai ler todos os textos aqui, a gente não vai analisar todos os textos, mas hoje nós falamos sobre constância, aliás, sobre consistência. Agora, na semana que vem, nós vamos pegar um outro capítulo deste livro do mês, para que a gente possa fazer análise aí e compartilhando educação, compartilhando conhecimento. Bora aplicar então, gente. Tchau, tchau. Excelente ano, hein?